Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que prazer nós separarmos este momento para nós darmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as mensagens que Deus tem para nós através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 18 de março de 2026, a lição 12 de hoje, ela tem como título Orando uns pelos outros. E no livro de Colossenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele exorta os cristãos da igreja de Colossos para que eles orassem com perseverança, vigiando com ações de graça. E ele faz essa solicitação, essa exortação, que primeiro eles deveriam orar pelos irmãos da igreja, né? E depois para as outras pessoas de fora, e sempre procurar orar um pelos outros. E fazer isto com bastante firmeza, né? Com a certeza, com perseverança, que ele fala ali no verso 2, sem vacilar na fé, porque isto é um ato de relacionamento com o Deus Pai. E na lição de hoje, baseada ali em Colossenses capítulo 4, versículos 2 até 4, nós vemos ali princípios de como nós devemos orar, que se encontra realmente nesse livro de Colossenses. E Paulo também faz alguns pedidos para os crentes. E dentro desse livro, Paulo mostra os princípios de como devemos fazer oração. E a principal determinação dele, Paulo, a exortação, é que todos fizessem com perseverança, que do grego quer dizer proskarterio, uma ideia assim de fazer uma oração contínua, sem parar, com uma intimidade com o Senhor, e que as pessoas sejam assim, vigilantes, né? Seja diariamente fazendo orações e fazer disto um hábito, né? E ser sempre grato a Deus por tudo que Ele nos fornece, tudo que Ele nos dá. E na sequência, Paulo pede a Deus que nos dê clareza, nos dê entendimento, para que eles pudessem anunciar o Evangelho. Se nós olharmos ali nesse livro de Colossenses 4, Paulo descreve uma oração de fé, que ele diz: continue a orar e vigiando em oração com ação de graças, que está lá em Colossenses 4:2. E ele nos diz para orar em todo o tempo, sem cessar, que está lá em Efésios 6:18 e também em 1 Tessalonicenses 5:17. Mas o mais impressionante ainda é, mesmo que nós não saibamos orar como devemos ou como convém, é que o próprio Espírito Santo ele intercede em nós com gemidos inexpressíveis, e ele nos auxilia, nos ensina realmente a orar, que está lá em Romanos 8:26. Já em Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo menciona que a porta para que a palavra de Deus possa abrir, né, é justamente através da oração com fé. Paulo fala algo importante, né, aqui em Colossenses 4:3, quando diz que nós devemos orar, suplicar também para os missionários que estão proclamando o Evangelho e pastores, para que Deus pudesse abrir portas para a proclamação do Evangelho, para que esse Evangelho possa alcançar pessoas em todas as nações, tribos, línguas, e que elas fossem tocadas pelo poder do Espírito Santo, porque Ele, Deus, é quem cria circunstâncias favoráveis para que o Evangelho alcance, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Paulo também, ele orou e disse que
as palavras que deviam ser feitas, as palavras que deviam ser ditas certas, né? Quando nós lemos as epístolas de Paulo, em seus discursos no livro de Atos, nós podemos imaginar que ele era sempre eloquente, né? Porque ele era um homem com bastante estudo, tinha várias faculdades, né? Ele foi aluno de Gamaliel e era um homem realmente muito famoso na época, um dos maiores estudiosos e teólogos da época, e Paulo estudava com ele. Paulo também era formado, então ele tinha realmente uma cultura boa, assim, Paulo. E ele sempre falava com eloquência, né? Sem nunca duvidar do que ele deveria dizer, porque o Espírito Santo trabalhava com ele. No entanto, ele pediu orações para poder assumir e transmitir essa mensagem com a devida clareza para as pessoas, que está lá em Colossenses 4, versículo 4. O que nós podemos ver na lição de hoje, que as palavras do apóstolo Paulo, em cada uma das suas epístolas, são sempre carregadas assim de ternos afetos, amor e de saudações às pessoas, e bem específicas, né, a direção das cartas. Em todas as suas cartas ele também enfatizou a importância de nós termos uma vida de oração e da prudência que nós necessitamos ter na obra do Senhor, que tudo que nós fizermos deve ser feito através de oração. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Paulo exorta a igreja de Colossos a eles se manterem assim com a vida de oração, de consagração diária, constante, disciplinada e baseada na fé, nas boas novas deixadas por Jesus. E deveriam fazer isto com gratidão, na vigilância ativa, com perseverança. Por isso, como os crentes, nós devemos exercer essa nossa fé em todos os lugares. E a frase mais importante que nós podemos falar para as pessoas que enfrentam dificuldades, de aflições, de sofrimento é: eu estou orando por você, né? Essa é a forma escolhida por Deus para a nossa interação, né, e conexão com o céu. E Paulo, em Colossenses 4, 5, estabeleceu um princípio fundamental para o evangelismo público, né? E quando nós falamos que estamos orando por uma pessoa, nós estamos mostrando a ela que nós estamos interessados nela, que nós queremos ter um relacionamento e que ela também possa ter esse relacionamento com Deus. E Paulo, em Colossenses 4, 5, ele diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, né? Ele quer dizer, orar uns pelos outros, seja no trabalho, na sociedade, na rua, e aproveitar as chances que aparecem para nós falarmos de amor de Cristo, né? E sempre que nós fizermos isto, nós temos que fazer em espírito de oração, nós devemos clamar ao Senhor para nos dar entendimento, sabedoria, para que venham nos nossos lábios palavras que edificam, né? Porque a sabedoria que a nossa vida seja sempre beneficiada e seja sempre em fazer um benefício para o próximo, em ajudar as pessoas a se salvarem. Jesus era uma pessoa agradável, simples, sentava para conversar e orar com todas as pessoas, independente de que elas fossem, até os inimigos, nem que fossem ricos ou pobres, eles sempre tinham, ou até mesmo discriminados, né? Pessoas com doenças graves, né? Leprosos, né? Ele sempre estava lá para conversar e orar. E todos os dias, o seu primeiro encontro, né, logo pela manhã, era em oração com o Deus Pai, para que Deus desse força para ele suplantar as dificuldades e as perseguições, para que o céu recebesse a sabedoria suficiente em prol do seu ministério de amor para salvar. Paulo, em Colossenses 4, ele revelou sua preocupação no sentido de que a comunidade da igreja pudesse dar um bom testemunho diante do público externo. Essa sequência nesse livro sugere que para o Evangelho
fluir assim e influenciasse as pessoas de fora, ele deveria primeiro moldar a si mesmo a conduta dos de dentro da igreja, especialmente nos lares cristãos que faziam parte da igreja de Colosso. Se nós queremos alcançar pessoas para Cristo, a oração ela é um excelente ponto de partida, né? Onde nós devemos orar para que Deus nos apresente essa semente para nós darmos estudos bíblicos, para nós falarmos do amor de Cristo. E por isso que Paulo diz que para perseverar em oração, continuar exercendo, mesmo diante de aflições, dificuldades, mesmo sofrendo, mas ficar firme nas promessas de Jesus e não desistir jamais. Ninguém pode dar ações de graça se não redescobriu ainda a razão para agradecer. E assim, orar todo o tempo, né, que for necessário, estar disposto a orar, como Paulo fala em Efésios 6,18, e também sem cessar, numa contínua oração que fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Que você, meu amigo, tenha um dia bastante abençoado, que o Espírito de Deus inunde seu coração e possa dar sabedoria, que você possa dar esse entendimento de aceitar a verdade e observar os estatutos e mandamentos, e que você possa também orar um pelos outros. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.